Olá! Nessa semana, nós prosseguiremos com o personagem Yaakov. E nós vamos estudar no próximo Shabbat o reencontro de Yaakov com seu irmão Esaú. Esse encontro foi explicitado na Torá, comentado na exegese, nos comentaristas, e lá encontramos um clima tenso, dramático, depois de mais de 21 anos que os irmãos não se encontravam, não viviam mais juntos, e muito pelo contrário. Depois do episódio da fuga do Yaakov, então, a Torá relata que Yaakov, ao retornar a Israel, teve muito medo deste encontro com Esaú. E a grande pergunta, como pode ser que o patriarca Jacó teve medo? Medo seria uma atribuição correta ao grande líder, aquele que recebeu o nome de Israel, Jacó, ficar com medo? Vairá Yaakov meod. Yaakov teve muito medo. E é sobre isso que eu queria falar para você, sobre medo. Que medo é esse? Devemos ter medo? A Torá disse que Deus prometeu a ele, a Jacó, eu vou te proteger para onde você for. Se Deus garante que vai proteger Jacó, que medo é esse? Nossos sábios sintetizaram 3 ensinamentos importantes que eu quero deixá-los claro para você. O primeiro, não há dúvida nenhuma que Jacó nos ensina aqui que não podemos subestimar ninguém. Não podemos não acreditar que o próximo tem o seu valor. E o irmão dele, Esaú, tinha valores. Qual? O primeiro, durante 21 anos Esaú ficou na casa de seu pai, cuidou dele, era já um senhor de idade. Este valor de um filho cuidar do seu pai idoso era um valor tão grande, tão profundo, que Jacó falou, ele é mais meritoso do que eu. Afinal de contas, eu fiquei 20 e poucos anos fora de casa e não tive a oportunidade de proteger e de cuidar e de assistir ao meu pai como ele teve. Esse foi o medo de Jacó. O segundo mérito foi que Esaú não saiu de Israel. O mérito daquele que mora na terra de Israel é tão grande que Jacó, apesar de sua bagagem espiritual, do seu sucesso empresarial, do seu poderio familiar, ele não subestimou aquele que permaneceu na terra de Israel. Tamanha é a magnitude da pessoa que mora na terra de Israel. Mas tem mais ensinamentos. Jacó teve medo. Por quê? Uma coisa é se espelhar no avô Abraham, quando entrou numa das guerras mais fortes do período bíblico, que era a guerra de 4 reis contra 5 reis. Abraham foi com um pouco mais de 300 soldados. E Abraham não teve medo para salvar seu sobrinho Lot. E quem era Lot? Um habitante da cidade de Sedom. Sedom não teve medo. Por quê? Porque ele sabia que estava guerreando contra povos que não têm nada a ver com sua cultura, com seus valores. Mas quando Jacó vai entrar num possível conflito com pessoas da mesma família, com o irmão, Milchemet Achim, guerra entre os irmãos, Jacó falou, isso eu não aprendi com meu avô.
Talvez meu avô não imaginou que um dia um povo ia brigar, ia ter guerra entre irmãos. Esse era o temor de Jacó. E por último, e talvez esse é o sentimento que coloca a mensagem da Parashá, os conflitos internos, os adversários internos, são muito mais complicados. Esses são os maiores adversários de Israel. Quando existe racha interna, intolerância interna, raiva interna, tensão interna e não com o externo. Aí vai irá Yaakov. Nós devemos pensar nisso. Ultimamente encontro a sociedade israelense em nossa comunidade fazendo discussões ásperas de intolerância entre segmentos e segmentos. Devemos entender que não vamos muito longe assim. Devemos entender que vai irá Yaakov meod. Yaakov ficou muito preocupado. Vai ihaz etamahané, lishnei mahanot. Daqui a pouco vamos tornar a comunidade em duas comunidades. Se não estarmos atentos. Quais são os valores que devem nortear Yaakov e Israel? Pense nisso. Shabbat Shalom.